Sejam muito bem-vindos ao programa Pastoral da Criança em Ação, uma parceria da TV Evangelizar com a Pastoral da Criança. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma das ações mais importantes da Pastoral da Criança, porque é nesse momento que as famílias recebem a visita das líderes na sua casa, que é a visita domiciliar. E para compartilhar esse momento comigo, estou aqui com a Maria Inês, que é a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, e com a Heloísa, que é psicóloga e integrante da equipe técnica da Pastoral da Criança. Inês, vamos lá então para a gente entender o que é a visita domiciliar e por que ela é tão importante na comunidade. A Pastoral da Criança ela tem 3 ações básicas e a gente parte da visita domiciliar, que é esse momento onde o líder vai ao encontro da família. Chegando lá, ele deseja a paz, né? Faz um momento de oração e assim ele parte para a orientação, onde ele se põe à escuta, observa o ambiente ali familiar, né? E tem todo esse cuidado de orientar para que essa família esteja ali transformação, para que ela possa realmente ser a construtora da sua própria história. A Pastoral da Criança, com seus 40 anos de história e mais, né? A visita domiciliar, ela começou lá atrás, né? Com a doutora Zilda. Como que foi essa... A visita domiciliar ela inicia lá em 1983, quando surge a missão da Pastoral da Criança, onde a doutora Zilda, na comunidade, junto com os líderes, pensa a metodologia da Pastoral da Criança e assim surgem as 3 ações básicas, que é a visita domiciliar, que a gente sempre fala que é o momento do líder com a família, depois tem o momento da celebração da vida, que é aquele momento de celebrar a vida da criança na comunidade, e depois a gente tem o momento do líder, que é a reunião para reflexão e avaliação. Então toda a ação da Pastoral da Criança ela acontece através desses 3 pilares, onde o líder realiza mensalmente. Heloísa, durante a visita domiciliar, qual que é o papel do líder naquele momento? Que tipo de orientação a família vai receber nesse momento? A visita domiciliar ela é super importante e durante a visita o líder faz basicamente e principalmente 2 perguntas, né, voltadas tanto para a questão da gestante, para entender um pouquinho se ela está fazendo pré-natal, se ela já iniciou, né, trazendo a importância dessas consultas. Traz também, principalmente, a importância da vacinação para as crianças, né, o desenvolvimento infantil como um todo, a questão dos indicadores de oportunidade de conquista, também são perguntados durante a visita, como, por exemplo, quando a mãe chama a criança, ela vira, ela responde esse chamado, que também são um dos indicadores que a gente vai trazer ali na visita. Então, basicamente, a gente vai abordar 4 nichos principais, que é a questão da saúde, da nutrição, da cidadania e da saúde dessa criança. Então, o líder ele vai abordar essas 4 principais áreas e levar informação não só sobre isso, mas também tentando sanar algumas dúvidas, algumas inquietações, né, dessa família também. Você falou que tem uma troca bem interessante entre líder e família, né? Acontece, acho que deve acontecer a maioria das vezes, delas ficarem amigas. Como que acontece essa relação entre líder e mãe, pai? Então, é uma relação muito gostosa e muito bonita, né? A gente realmente vê um elo ali de confiança sendo desenvolvido. Aquela família, ela confia nas palavras dos líderes. É um momento de tirar dúvidas, é um momento de trazer as inquietações realmente. É um apoio, né? É um apoio que não acontece só na visita, como também depois nas outras atividades, mas realmente é uma relação que vai se estabelecendo entre o líder e entre a família. Clarinha, lembrando, né, que quando o líder vai até a família, ele ganha essa confiança e aí ele cria esse vínculo. E a gente lembra que aí esse líder se torna ali uma rede de apoio, principalmente para aquela mãe que muitas vezes está sozinha, que não tem ninguém para ajudar ali no cuidado com a criança, né? Então a gente sabe a importância desse olhar, desse cuidado, né? Principalmente a criança, desde o ventre materno até os 6 anos, a importância que ela precisa ser cuidada, amada e principalmente protegida. E eu acho que criando essa ligação com a família acaba facilitando as outras ações da pastoral, né? Quando elas se tornam amigas ali, realmente isso é bem interessante. Mas tem toda essa parte, essa questão da amizade. Mas você, Inês, principalmente que está ali na comunidade diariamente, chega muito relato de situações graves, de fome, de desnutrição ainda assim, ainda hoje. Chega bastante esse tipo de relato? Sim, com certeza, né? Quando a gente vai visitar ali
as dioceses, os estados, a gente reúne com todas as lideranças. Nesse momento, a gente tem ali uma roda de conversa. E nessa roda de conversa, os líderes trazem a realidade ali vivida. E a gente encontra hoje tantas necessidades, quando a gente olha para casa, para o ambiente ali da família, né? Quando a gente olha ali a questão da alimentação, né? Muitas vezes não tem, ou se tem, é pouquíssimo. Então, sempre a gente tem esse olhar. E enquanto pastoral da criança, não é a nossa missão ir lá e conseguir ali, né, uma cesta básica. Mas a gente sabe que a fome, ela não espera. Então, a gente precisa ali também dessa rede de apoio, tanto na igreja, nas outras pastorais, assim como do poder público, para a gente buscar ali sanar aquela necessidade daquela família naquele momento. Nosso papel é de prevenção, mas quando há uma necessidade, a fome, a gente precisa ir lá e cuidar. Certo. E ainda um pouquinho nesse assunto, o que vocês costumam perceber nas famílias depois que elas começam a receber as visitas da Pastoral da Criança? Você que está mais na comunidade, quais os avanços, né, que essa família começa a ter? Quando a gente chega até essa família, às vezes a gente ainda encontra portas fechadas, né? Mas a partir do momento que o líder consegue ali entrar nesse ambiente, ter essa confiança, ele consegue transformar aquela realidade, né? Que a gente, como o nosso papel é de evangelizar, a gente converte corações através das nossas ações. Então, essa família hoje já não vai ter o mesmo comportamento de antes, né? Algumas mães, até quando a gente começa a acompanhar no segundo filho, ela diz: se eu tivesse conhecido a Pastoral da Criança bem antes, né? O meu cuidado, o meu olhar com a família, com o meu filho, seria totalmente diferente, né? Então, a gente percebe essa mudança, essa transformação, e muitas famílias a gente vê essa esperança, né? A esperança de que um dia a gente chega ali a uma vida melhor. Perfeito. E aqui na sede nacional, para vocês que estão mais aqui, como que essas informações chegam para vocês, assim? Quando o líder ele faz a visita domiciliar, ele utiliza um aplicativo, né, da Pastoral da Criança, e nele todas as respostas que ele for colocar, depois que ele sincronizar os dados, eles vêm aqui para a gente. E a partir deles a gente consegue ter indicadores. Então, indicadores, por exemplo, de vacina, né? Se as crianças estão sendo vacinadas, a gente consegue ter ali um indicador, por exemplo, da gestante. Se ela recebeu o ácido para tomar, né? O ácido fólico e assim por diante. E a partir desses dados, né? Desses indicadores, a gente gera relatórios que depois a gente acaba compartilhando com o Ministério da Saúde, relatórios e dados também que a gente consegue ter uma noção do que a gente já atingiu, o que a gente precisa melhorar. Então, toda essa visita, ela não é só uma visita, né? Além dos ganhos e essa vinculação com a família, a gente também consegue ter uma noção de como que está esse desenvolvimento como um todo. Diante desses relatos que a gente percebe o quanto o trabalho da Pastoral da Criança ainda é importante nas comunidades, né? Como está tudo interligado, né? Não é só a líder com a família, é todo um processo para a gente ter a missão inteira da Pastoral da Criança, isso é muito importante. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre o uso do aplicativo da Pastoral nas comunidades. A gente volta já já. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o programa Pastoral da Criança em Ação e hoje o tema importantíssimo, uma das principais ações da Pastoral da Criança, que é a visita domiciliar. E para compartilhar esse momento comigo, estou aqui com a Maria Inês, que é coordenadora nacional da Pastoral da Criança, e a Heloísa Baggio, que é psicóloga e integrante da equipe técnica da Pastoral. A gente, no primeiro bloco, falou bastante sobre o aplicativo, né? As pessoas, acredito que muitas pessoas ainda têm aquela visão da líder com o caderninho na mão, batendo de casa em casa. Ainda existe a líder com o caderninho ou a pastoral precisou se modernizar? Lembrando que hoje a maioria das nossas lideranças são idosas, né? Então tem pessoas que não conseguem essa mudança, então ainda tem pouquíssimos líderes que usam esse material. Mas hoje a nossa principal ferramenta é o nosso aplicativo.
onde lá no aplicativo a gente tem todos os indicadores, todas as orientações, todos os manuais em relação à missão do líder. E trazendo um pouquinho mais sobre o uso do aplicativo, né, para quem usa o Samsung, né, o Android, nós temos o aplicativo no Play Store, né, para baixar, Pastoral da Criança Mais Gestante. E também a gente tem para quem usa o iPhone, né, que também vai na lojinha lá do celular, baixa o aplicativo, novamente, né, Pastoral da Criança Mais Gestante, que também tem acesso ali não só às perguntinhas da visita, mas também outros materiais, que o nosso aplicativo é super... tem várias coisas para você estar trazendo, tem materiais também educativos, outras informações que podem ser acompanhadas também, então ele é bem completo. E uma dúvida, quem não é líder da pastoral, quem está conhecendo a pastoral agora, pode baixar o aplicativo só para ter, eu quero conhecer, eu quero saber. A pessoa pode baixar o aplicativo só para ter ali no celular? Sim, o nosso aplicativo ele é gratuito, né? Ele funciona offline também, só para enviar os dados, né? Como eu mencionei um pouco adiante, sobre o dado, né? Os dados que são enviados, aí a gente precisa da internet para sincronizar esses dados. Mas fora isso, ele funciona offline. Nós temos materiais educativos, tem o e-autismo, tem brinquedos e brincadeiras, o e-acompanhamento nutricional, que fala um pouquinho sobre a nutrição das nossas crianças. Então, para além dos líderes, né, que vão realizar para fazer as visitas, a gente também tem um modo particular ali para quem quiser baixar também. Ai, que bacana. E já que a gente está falando de tecnologia, uma curiosidade, né? Hoje em dia a gente vê muito chamada de vídeo, né? Mensagem por aplicativo. As visitas domiciliares, elas necessariamente precisam ser presencialmente ou elas acontecem também por meio online? A visita, ela é presencial, onde o líder ele vai até essa família. Então, não tem como a gente fazer de forma virtual. No período da pandemia, a gente usou essa metodologia que era para ter mais essa proximidade junto à família. Mas hoje, como podemos ir até lá, né, a gente lembra muito bem do nosso querido Papa Francisco, onde ele diz que a gente precisa ir até essas pessoas que mais precisam, essas famílias mais vulneráveis. Então, a nossa missão, ela acontece na comunidade. E se a gente tem proximidade da família, nós criamos vínculos, nós conhecemos a realidade, buscamos a rede de apoio, porque lembrando que quando tem uma criança que precisa de um atendimento específico, precisamos conhecer como funciona ali na comunidade, tanto o posto de saúde, o UBS, como a creche, porque lembrando que nós cuidamos também das políticas públicas, né? Então, a gente tem um olhar geral na comunidade. E se a gente faz de forma online, a gente só vai estar vendo ali a criança e a família. E, às vezes, é num ambiente que a gente descobre realidades como violência, como, às vezes, alguma situação ali que não está bem, né? Então, é a nossa presença que faz toda a diferença. Até porque pelo celular a pessoa mostra o que ela quer mostrar, né? A líder não está ali vendo a realidade da família, né? Durante as visitas, as líderes elas recebem muitas informações das crianças, né? No preenchimento ali das perguntinhas. Como que é a questão da privacidade? As mãezinhas, elas podem ficar tranquilas com as informações das crianças? Sim, pode ficar totalmente tranquila, que aqui a gente tem todo o cuidado e toda a proteção dos dados. Então, não tem por que ter essa preocupação, né? Às vezes a gente faz o cadastro, às vezes a gente pede lá no cadastro a localização, né? O CPF da criança, e às vezes tem mãe que diz assim, mas para quê? Mas é para a gente ter esse olhar diante da criança, qualquer necessidade, qualquer algo que precisa mais, a gente já tem todas as informações. E aqui a gente tem todo esse cuidado com a proteção dos dados. Perfeito, isso é muito bom. E falando um pouquinho sobre as capacitações, né? Como que acontece a preparação do líder para fazer essas visitas? Bom, nós chamamos de porta de entrada, né, da Pastoral da Criança, que é o E-Guia do Líder 2025. Então, esse material ele é bem completo, né? Ele tem todas as informações relacionadas à saúde, à nutrição, à cidadania e à educação, além de outras informações também, né? A gente foca bastante em questão de higiene, crianças com diferenças no funcionamento do organismo, que é um termo que nós utilizamos, né, para crianças que têm alguma dificuldade, né? Para a gente não colocar essa criança numa caixinha. Então, a gente trata e usa esse termo para realmente abraçar e acolher. E dentro desse material, então, a pessoa, né, que tem interesse, ela baixa esse material no aplicativo, né, como já falado,
e ela faz a leitura completa. Na verdade, para ele ser líder, só o básico já funciona, então faz a leitura do material. Depois disso, ele vai passar por uma capacitação com um capacitador, né, alguns encontros, tanto pode ser online quanto presencial, e nós temos também algumas atividades práticas. Por exemplo, visita à unidade básica de saúde, super importante para o líder entender como que é o funcionamento, o que aquela unidade possui para atendimento ali das famílias. Então, após fazer a leitura completa ou básico do material e passar pelos encontros, né, o capacitador entendendo que aquele líder tem ali a afinidade com a ação, então ele se torna ali um líder e pode fazer parte, né, fazendo as visitas domiciliares, participar das celebrações da vida, a RRA, que foi bem colocado, né, pela Inês. E então essa é o primeiro passo, vamos colocar assim, que é o E-Guia do Líder 2025. Ah, perfeito. A gente falou nessa nossa conversa sobre pessoas que ainda não conhecem a pastoral, que não fazem parte. Se a pessoa se interessou agora assistindo a gente, como é que ela faz para ser voluntária, né? Você falou sobre a capacitação. Dentro do próprio aplicativo, a pessoa consegue se candidatar a voluntário? Quais são os primeiros passos? O primeiro passo é procurar a sua comunidade, a sua paróquia, e saber se lá tem a missão da Pastoral da Criança. E ali, ela procurar ali o padre, as coordenações, e se colocar à disposição, né? Porque a gente sempre fala que o importante é o seu sim e o seu compromisso com a missão. O restante a gente vai aprendendo nas nossas formações e na prática realmente, né? Porque é quando a gente sabe realmente se a gente ali quer ser líder, né? Porque a gente sabe que acompanha crianças consideradas pobres, a gente sabe que a gente sobe ali nos barrancos, as palafitas, a gente entra em áreas assim, né? Com mais desigualdade, então é ali que a gente está. Então é importante também você dizer seu sim ao chamado e acreditar nesse grande projeto de vida. Perfeito, muito bacana. A Pastoral da Criança, ela é repleta de histórias, né? As ações são inúmeras, né? Não é só, como eu disse anteriormente, não é só o líder com a família, é toda um núcleo mesmo que se forma ali, né? Maria Inês, eu queria agradecer muito a sua presença no nosso programa de hoje. Muito obrigada. A gente esperamos ter você em breve novamente aqui. E muito obrigada, Elô, pela sua presença também, mais uma vez. Se quiser deixar um recadinho para os líderes, para quem não conhece a pastoral. É só dizer gratidão a Deus e a você, líder, que realiza a missão em sua comunidade, que acredita que através da sua ação você transforma as vidas. Então, que o nosso bom Deus continue aí abençoando essa linda missão, que cada dia a gente possa se fortalecer e chegar a mais famílias. Elô, se quiser deixar um recadinho também. Gostaria de agradecer, né, novamente a oportunidade e convidar aqueles que têm interesse em fazer parte da pastoral, não só fazer parte, mas entender um pouquinho mais, tem curiosidade, né? Baixar o nosso aplicativo, né, Pastoral da Criança Mais Gestante, ler os materiais, dar uma olhadinha, né? E aqueles que já fazem parte, agradecer por continuarem fazendo parte dessa missão, que é tão bonita, né? E que a gente sabe que o líder às vezes chega onde a informação não chega, né? Então é realmente só agradecer essa oportunidade. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo programa. Até mais!